Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 7 a seguir. Nos diz assim o texto sagrado: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E por isso diz: subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto que ele subiu, ou que senão também antes tinha descido das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vamos também fazer uma outra leitura que está em 1 Coríntios, o capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 1 a seguir. 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 1 a seguir, que diz assim: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que era gentis, levado aos ídolos mudos, conforme eras guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e outro a operação de milagres, e o outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só mesmo Espírito opera estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Nós fizemos, irmãos, duas leituras bíblicas, duas passagens, amém? E essas duas passagens falam sobre dons, amém? Se vocês observarem, irmãos, na Bíblia, quando se fala do dom do Espírito Santo, são poucas passagens do Novo Testamento que fala a respeito dos dons do Espírito Santo. E uma das passagens, irmãos, que fala a respeito do dom do Espírito Santo é quando Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e toda a sua casa, ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e versículo de número 45. Se vocês observarem Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 45, vai falar que todos da circuncisão ficaram, irmãos, admirados, perplexos, em ver que o dom do Espírito de Deus, o dom do Espírito Santo, tinha sido derramado sobre todos os que estavam na casa de Cornélio. E também outra passagem que fala sobre o dom do Espírito Santo, ou dom de Deus, que significa também Espírito Santo, ocorreu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 20 em diante. E a Bíblia vai contar a história que, após Felipe pregar a palavra de Deus ali naquela cidade, em Samaria, Pedro foi para aquela cidade e tinha ali um mago que se converteu ao Evangelho. E ele, irmãos, observando, vendo que Pedro colocava as mãos sobre as pessoas que ali estavam em Samaria, e viu que as pessoas eram cheias do Espírito Santo, ele chegou para Pedro: "Ó Pedro, como que eu faço para adquirir esse poder? Eu também quero este poder que você tem. Eu quero impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem cheias como você faz." E Pedro, irmãos, repreendeu severamente aquele sábio, aquele mago, aquele feiticeiro, melhor dizendo, que havia se convertido, entre aspas,
ao Evangelho, dizendo assim, olha, tu pensas que o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, se compra com dinheiro? Ou seja, o dom do Espírito Santo não é comprado com dinheiro. Por isso a palavra diz dom, porque a palavra dom não significa dádiva, significa presente. Deus, irmãos, ele nos presenteou. E o termo mais correto para falar de presente foi a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 7, que nós lemos, que diz da seguinte forma, que ele levou o cativo e o cativeiro, ou seja, o cativeiro, a prisão onde as pessoas estavam presas. Quando morriam em Cristo, que eram presas ali, a Bíblia diz que ele levou, irmãos, tanto a prisão, como levou também as pessoas que estavam cativos. E ele subiu ao céu, e quando ele subiu ao céu, nos diz o texto sagrado, que ele deu dons aos homens, dons de Cristo, ou seja, o Espírito ungido deu dons aos homens. E se vocês observarem, na leitura oficial que nós fizemos do capítulo 4 do livro de Efésios, vai falar sobre dons de Cristo. E 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1, vai falar sobre dons do Espírito. Pastor, quais são as diferenças do dom de Cristo, do dom do ungido e do dom do Espírito Santo? Simples, irmão. Dons de Cristo se trata sobre dons ministeriais, ou seja, é a capacitação, é a investidura que Deus dá para o homem, para que o homem possa desempenhar a sua chamada, para a qual Deus chamou a realizar a sua obra ou a sua vontade. Pode ver lá que no livro de Efésios, no capítulo 4, e o versículo de número 11, o Senhor Jesus ele descreve, irmãos, 5 tipos de dons de Cristo. E ele diz assim, primeiramente foi dado uns para apóstolos, depois para profetas, depois para evangelistas, depois para pastores e por último para mestres ou doutores. E nós vamos fazer, irmãos, um breve relato. Vejam só, o Senhor, ele deu uma mão para a igreja. E essa mão que ele deu para a igreja, essa ajuda que ele deu para a igreja, é composta por apóstolos, é composta por profetas, é composta por evangelistas, é composta por pastores e é composta por doutores ou mestres. Qual é, pastor, a função do apóstolo? O que vem ser, na real, o dom, irmãos, de apóstolo, ou vamos aportuguesar esta palavra, porque a palavra apóstolo, irmão, significa o quê? Missionário. Hoje vemos, irmãos, muitos pastores hoje se intitulando os apóstolos, ou seja, não, a partir de hoje eu não quero ser mais chamado pastor, porque a palavra pastor está muito batida. Aí, pouco tempo atrás, passaram para a palavra bispo, pensando que bispo estava acima de pastor. Mas a palavra bispo, irmãos, é a mesma coisa que presbítero, ou seja, um estepe, alguém que auxilia o pastorado de alguém que foi chamado para pastorear uma igreja, para pastorear um campo, para pastorear um rebanho. E por último, nós vemos as pessoas hoje, todo mundo hoje se consagrando a apóstolo. Como se apóstolos, irmãos, fosse assim uma coisa maior ou menor em relação aos dons de Cristo. Vejam só, primeiramente apóstolo, ou seja, por que apóstolo? Primeiramente, irmãos, aquele que foi enviado, aquele que foi chamado, aquele que foi designado, que Deus mandou para uma certa região, para um certo lugar, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Isso é que vem a ser o que, pastor? Apóstolo, ou vem a ser missionário. Missionário e apóstolo, irmãos, são sinônimos, são as mesmas pessoas, são as mesmas funções. Ou seja, a pessoa que assume a função do apostolado ou a função de missionário é a mesma coisa. Há poucos dias eu estava no carro, andando juntamente com o nosso irmão pastor Pedro, quando Pedro ele usou a seguinte expressão, olha, o missionário Davi Miranda foi o único que não quis ser alguma coisa. Não, pelo contrário, irmãos, né? E hoje falando, né? Ele foi chamado para aquela função. Qual função, pastor? Ele foi o presidente, foi o percursor no Brasil e no mundo do quê? Da chamada que Deus deu para ele, que era uma chamada de cura,
que era uma chamada de libertação, e toda a sua igreja, que partiu por intermédio da chamada do Davi Miranda, né? Depois vieram lá os seus pastores, vieram os seus presbíteros, vieram os seus diáconos, mas debaixo da chamada do missionário Davi Miranda. Então, irmãos, por isso que a Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, primeiramente deu uns para apóstolos, ou seja, o primeiro é o apóstolo, aquele que Deus chamou, aquele que Deus enviou para o campo para abrir a sua obra, para fazer o seu trabalho, para fazer a sua chamada que foi feita. Não que o pastor queira indicar, mas vou dar entendimento para os irmãos. Eu estava em Cubatão, recebi uma chamada de Deus. Lembro bem claro, isso aí praticamente há 16 anos atrás. 15 anos nós vamos fazer agora, que estamos agora na Praia Grande, agora no dia 29 de julho, quando Deus usou um profeta, Deus usou alguém investido da sua autoridade, onde dizia assim: Reinaldo, estou vendo sobre a sua cabeça o nome Praia Grande. Deus está ali enviando. Então, o que é missionário? Missionário é o enviado. O que é o apóstolo? O enviado. Aquele que Deus envia para um determinado lugar, para ele ali, irmãos, criar uma organização, uma entidade de Cristo, uma igreja de Cristo, e após ele criar, ali vai ser levantado pastores, vai ser levantado evangelista, vai ser levantados os próprios profetas, os próprios doutores, mestres, ensinadores da igreja, porque alguém foi enviado para fazer isso. Pastor, e profeta? Profeta, irmãos, hoje nós chegamos a um desdém muito grande. Por quê, pastor? Porque, irmãos, as pessoas confundem o dom de profecia com a chamada de profeta. E isso provoca, irmãos, uma lacuna muito grande na igreja. Por que provoca uma lacuna muito grande? Porque o próprio Jesus, ele deixou bem claro que João Batista seria o que? O último profeta. Então as pessoas falam: como pode ter mesmo umas pessoas sendo chamadas para profeta, sendo que o próprio Jesus disse que João foi o último profeta? Porque, irmão, João foi o último profeta. Eu quero que vocês entendam o seguinte: para Israel, para aquela chamada de Israel, para aquele trabalho de Israel, depois, irmãos, o Senhor não levantou, porque, irmãos, o tempo dos israelitas não se fechou quando se proporcionou o quê? A abertura. O Senhor Jesus, irmãos, ele inaugurou a era da igreja. Ou seja, a era da igreja, quando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ocorreu o batismo com o Espírito Santo, ali foi inaugurado a era da igreja. E a Bíblia diz, como nós lemos em Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 7, que ele subiu ao alto e levou o cativo e o cativeiro, e agora, irmãos, ele quem? Jesus Cristo concedeu dons aos homens. Primeiramente apóstolos e agora profeta. Pastor, qual é a distinção daqueles que são atribuídos esse encargo, esse dom de Cristo chamado profeta? Não quer dizer, irmãos, que uma única pessoa ele não possa ter o dom do apostolado, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de ensinador, de mestre. Deus, porque isso é dom. Deus pode dar, irmãos, a uma única pessoa essa variedade dos dons que deu, dos dons de Cristo, dando um para apóstolo, dando um para profeta, dando um para pastor, dando um para evangelista, dando um para mestre, dando mesmo um para profeta. O Senhor pode fazer isso. E qual é a função, irmãos, de profeta na igreja? Se vocês forem observar que no Novo Testamento, vocês vão ver, irmãos, que Paulo e Pedro também, quando chegou em um certo lugar, disse que um profeta, ou chegou na casa de um profeta, do profeta Ágapo, e ali Deus usou as filhas e o próprio profeta para dizer: Pedro, olha, hoje você vai, mas vão te cingir, vão te amarrar e vão levar para onde você não quer. Então, irmãos, o dom não é o dom de profecia. Ali, irmãos, estava na casa de um profeta que Deus usava ele exclusivamente para revelar, para ministrar algo em relação
a vontade e o querer de Deus em sua obra. Amém? Então, vou dar um exemplo para vocês da distinção entre esse profeta que falou com Pedro e aqueles que o Espírito Santo, irmãos, usou para separar a Paulo e a Barnabé do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Diz que a igreja estava reunida, orando, e naquele exato momento o Espírito de Deus mandou, ou seja, levantou ali um profeta e mandou a separar quem? A Paulo e a Barnabé para a obra que era para ser designada ou para ser feita, como todos sabem, o chamado de Barnabé e o chamado de Paulo. Outro, irmãos, dom de Cristo que é ministrado no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, é evangelista. Evangelista, irmãos, ele é totalmente diferente do apóstolo, do missionário, totalmente diferente do profeta, porque o evangelista, irmãos, é aquela pessoa, pode ver que na mão, olhando na mão, até aparentemente que é o que mais se destaca. Mas você pode ver que profeta, irmãos, que é o dedo mesmo, polegar, ninguém, irmãos, consegue segurar alguma coisa se não tiver esse dedo, ou seja, esse dedo é que segura todas as coisas. O profeta, irmãos, é aquele que auxilia os demais e está entre o dedo polegar. E depois temos o evangelista, irmãos, que é um dos que mais se destaca, ou seja, irmão, aquele que Deus chamou para fazer movimentos, para pregar. Hoje se dão nomes diferentes, dão o nome de pastores itinerantes, amém? Tirando a função evangelista, porque as pessoas pensam que ser evangelista é ser menor do que pastor. Então hoje as pessoas usam o termo, olha, falando, o que você é? Eu sou pastor itinerante. Então, ele está exercendo uma função de evangelista. Ele prega aqui hoje, prega ali, prega aqui, ele faz aquele movimento, faz aquele barulho todo, em que chama a atenção das pessoas, ganha pessoas para Cristo, e depois entra, irmãos, a quarta função, que essa é a principal e não pode faltar na igreja, que é a função do pastor. Amém? O evangelista, irmão, sempre fica muito tempo fazendo barulho, o que acontece? O povo se habitua, o povo se acostuma, o povo enjoa e vai embora. Aí depois tem que ter o pastor. Para que o pastor? Para o pastor, irmãos, para ele colocar cada um no seu lugar, apacentar cada um, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, cuidar de cada um nas suas funções, nas suas diretrizes. Esse é o legado que o dom de Cristo passou para o pastor. Amém? Pastor, irmãos, lembro do pastor Heráclito, ele falava assim, irmão, que só Deus conhece o coração de pastor. Amém? Coração de evangelista, irmãos, ele não é muito misericordioso, talvez coração de missionário, coração de profeta, mas coração de pastor, irmãos. Ele não larga as suas ovelhas, ele não deixa as suas ovelhas à mercê de lobo, sempre está preocupado com as suas ovelhas, em trazer algo de Deus, para que as suas ovelhas não se percam. Ele fica preocupado quando alguém está rodando, quando alguém está semeando alguma coisa diferente, porque esse, irmãos, é o chamado do pastor. Quando alguém erra, que todo mundo condena, irmãos, o pastor olha com um olhar diferente. Por quê? Porque ele tem sobre ele, irmãos, o dom do pastor. Ele quer colocar nos ombros, ele quer carregar, ele quer untar as feridas, ele quer curar as mágoas, arrancar os preconceitos. Esse é o dom do pastor. E por último, irmãos, Jesus ele declara no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, a respeito dos dons de mestre ou de doutor. O que é isso, irmão? São aquelas pessoas que Deus capacita de forma extraordinária para que possa exercer, irmãos, o mestrado. Amém? O dom de ensinar a palavra de Deus. Amém? Por que isso é importante? Se vocês observarem, irmãos, eu conheço muitos músicos que são excelentes músicos, mas ele não consegue, irmãos, ensinar a ninguém. Por quê, irmãos? Porque tocar é uma coisa, ensinar é outra. Pregar é uma coisa, ensinar é outra. Então, irmãos, ensinar, irmãos, é algo assim muito crucial, porque, irmãos, depende do professor, dedicação, tempo e uma boa oratória, uma maneira de falar que os que estão ouvindo possam, irmãos, entender, captar melhor, né, que a palavra seja mais compreensiva para esta pessoa. Amém? Paz, irmão Eduardo, fica com Deus aí. Amém?
presbítero Marcos também, nosso irmão Luiz Fernando, Deus abençoe. Então, irmãos, isto, irmãos, é importante o que, pastor? Que haja mestres na igreja. E um dos lugares, irmãos, que forma mestre na igreja, principalmente se a pessoa tem a vocação, ele começa a se destacar na onde? Nas nossas escolas dominicais. Todos aqueles, irmãos, que vão se tornar no futuro grandes mestres da palavra de Deus, que vão poder ensinar, que vão poder passar, geralmente, irmãos, essas pessoas começam na escola dominical. Porque ali, irmãos, eles vão estudar a palavra do Senhor, ir mais a fundo, dedicar, para que no outro dia, irmãos, eles possam, de maneira orgânica, inteligível, passar, irmãos, a palavra de Deus para que as pessoas possam entender. Pregar é uma coisa, ensinar é outra coisa totalmente diferente. Amém? Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos preocupados, irmãos, em convencer as pessoas. Quando nós ensinamos, nós estamos preocupados, irmãos, em levar conhecimento para esta pessoa. Então, essa, irmãos, é um breve resumo dos dons de Cristo, que se trata, irmãos, de dons ministeriais. Agora nós vamos entrar, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, e no versículo 1, onde diz, irmãos, que Paulo ele chama a atenção do povo de Corinto, dizendo assim: eu não quero que vós sejais ignorantes ou não ignoreis os dons do Espírito Santo. E ali, irmãos, Paulo, ele elenca, ou faz mesmo uma divisão desses dons do Espírito Santo em 3 categorias importantes. Amém? E a primeira categoria, irmãos, do dom, eu podia falar em ordem cronológica, como está escrito ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, mas eu quero fazer, irmãos, de forma inteligível, para que os irmãos nunca mais se esqueçam a forma que Paulo quis trazer, irmãos, a respeito dos dons do Espírito Santo. Eu uso a seguinte expressão da seguinte forma, para que você nunca mais esqueça os dons do Espírito Santo. A seguinte frase eu uso desse termo: você sabe falar poder? Você pode repetir comigo agora, você que está na sua casa? Fale comigo assim: você sabe falar poder? O que isso quer dizer, irmãos? Que os dons do Espírito Santo, eles são distribuídos em 3 categorias. Primeiramente, nos dons de saber. Segundo, nos dons de falar. E nos dons de poder. Pastor, quais são os dons de saber? Se vocês fizeram a leitura juntamente com o pastor, se você ainda quiser ler ainda, é só abrir 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, e vocês vão ver que há variedade de dons. E pelo mesmo Espírito foi dado a cada um como o Espírito Santo quis dar. Ou seja, quem dá os dons, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que distribui esses dons. Vocês vejam só, que os dons já de Cristo, diz que ele subiu do alto, levou cativo o cativeiro, e ele tem, Jesus, deu dom aos homens. Agora aqui já em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1, fala que o Espírito Santo, ele deu dons aos homens. E como nós fizemos essa divisão? Qual divisão? Saber, falar, poder. Eu quero começar, irmãos, a falar sobre os dons de saber. Naquela divisão de 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos encontrar Paulo falando sobre dons de saber. Ele usa da seguinte expressão: e uns pelo mesmo Espírito foi dado a palavra da sabedoria. Amém? Pastor, o que vem ser, pastor, a palavra da sabedoria? Muitas vezes, eu vejo alguns irmãos, algumas irmãs entrando em atrito, entrando em conflito, e tem que se resolver, irmãos, um deslinde qualquer. Qualquer questão que está provocando um atrito entre irmãos, ou uma solução que tem que ser tomada. E essa pessoa, irmãos, ela precisa, amém, de um conselho, precisa de uma palavra de sabedoria que a convença, de tal maneira que a palavra proferida ela possa trazer, irmãos, o fim daquele deslinde, daquela questão, daquele atrito que estava acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês que Deus demonstra lá no Antigo Testamento o caso de Salomão, quando 2 mulheres que elas
dormiam juntos na mesma casa, ambas tiveram filhos, e filho de uma morreu, e agora, irmãos, ela queria tomar posse do filho da outra. Foi levado ao conhecimento do rei Salomão, e o Salomão, irmãos, com uma palavra de sabedoria, ele colocou um ponto final naquela questão, naquele entreveiro todo que havia acontecido. Ele disse: me traga uma espada aí. E quando trouxeram a espada, ele disse: olha, corta essa criança no meio da metade para um, metade para outra. A mãe verdadeira, que não queria ver o seu filho decepado, o seu filho cortado, disse: não, entregue para ela. A mãe que não era verdadeira disse: então, nem meu e nem dela. Então, uma palavra de sabedoria, irmãos, colocou um ponto final num atrito que havia surgido, e o rei, irmãos, demonstrou o quê? Sabiamente resolver, irmãos, aquele dilema que havia acontecido no meio do povo de Israel. Assim, irmãos, acontece nos dias de hoje. Quantas vezes, irmãos, você está aí com o seu coração iracundo, seu coração nervoso, seu coração irado, aí Deus usa alguém, uma palavra, irmãos, de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e aquela palavra de sabedoria, irmãos, aquieta o seu coração, acalenta o seu coração, traz paz para você. Você que está perto para tomar uma atitude precipitada, fazer algo, irmãos, mas aquela palavra de sabedoria, ela convence você. Semelhantemente, irmãos, nós observamos que, em seguida, ali no livro de 1 Coríntios, capítulo número 12, Paulo ele faz uma nova observação com respeito a um outro dom quase semelhante a esse. E fala assim que pelo mesmo Espírito é dado a palavra da ciência. Ciência, irmão, já diz tudo. Em outras versões, palavra da revelação. Ou seja, irmão, aquilo que está oculto, aquilo que ninguém sabe, tanto, irmãos, dentro da própria palavra de Deus, porque dentro da própria palavra de Deus, às vezes, eu posso falar para os irmãos, eu já li a Bíblia já muitas e muitas vezes. E de repente, talvez ouvindo alguém na igreja pregando, ou alguém lendo um texto bíblico, ou falando alguma coisa da palavra do Senhor Jesus, quando ele fala aquilo, irmãos, vem uma palavra da revelação, vem uma palavra rema, uma palavra revelada, amém? Que pode talvez ir de encontro à necessidade de uma pessoa, ou então, irmãos, uma revelação de alguma coisa que estava oculta até então aos olhos de todos. Vou dar um exemplo para vocês que eu já vi Deus usando a pessoa, irmãozinho, da palavra de sabedoria e uma palavra de ciência. Eu já vi, irmãos, Deus usar de duas maneiras diferentes. Não se confunda com o dom de profeta. Amém? Alguém está pregando, irmãos, a palavra de Deus, e aquela pregação, irmãos, contar toda a vida de um indivíduo que se faz presente naquele culto, naquela noite. Ou seja, o pregador, irmãos, ele não conhece. O pregador, ele não sabe o que está acontecendo, o que está se passando naquele exato momento. Mas Deus usa ele, irmãos, dentro de uma palavra da revelação, dentro de uma palavra de ciência, de conhecimento, não extraída diretamente o conteúdo da Bíblia, mas às vezes, irmãos, contando de forma de revelação fatos que aconteceram na vida daquela pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. O próprio Jesus. Quando, irmãos, Felipe chamou, como fala mesmo, a Natanael, e Natanael, irmãos, ele usou a seguinte interjeição dizendo a respeito de Jesus: pode haver ou pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Naquele exato momento, Felipe disse: então vem e vê. Quando Natanael vai se aproximando do Senhor Jesus, irmão, o Senhor Jesus ele lança uma palavra de revelação. Algo que ninguém sabia. Algo que ninguém sabia a respeito de Natanael. Dizendo assim, ó, esse aí é um verdadeiro israelita que não há nele o quê? Dolo. Não há nele culpa nenhuma. Ou seja, o Senhor observava, via os procedimentos de Natanael. E Natanael, irmãos, era uma pessoa íntegra, era uma pessoa justa, era uma pessoa sincera. Olha, esse é um verdadeiro israelita, não tem nele culpa, não tem nele dolo. E depois o Senhor revela mais ainda, irmãos, um pouco mais da vida de Natanael. Natanael, eu vi você.
quando estava debaixo do carvalho, debaixo da figueira. E quando, irmãos, o Senhor faz aquela revelação para Natanael, que ninguém sabia, além somente ele, a mãe deles, a sua casa sabia, ele usa, irmãos, a expressão dizendo, Deus meu e Senhor meu. Aí Jesus fala para Filipe da seguinte forma, só porque eu falei que eu vi você debaixo da figueira, debaixo do carvalho, você crê em mim? Então, a partir de hoje, Natanael, você verá coisas maiores do que essa. Você vai ver os céus abertos, olha, coisas maiores. Você vai ver os céus abertos, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, irmão, Jesus ele trouxe uma palavra de revelação, uma palavra de ciência. E aquela palavra de ciência foi o suficiente para convencer aquele, irmãos, que até então duvidava que podia vir alguma coisa boa de Natanael. Outra coisa interessante, irmãos, sobre os dons de saber, é o dom de discernimentos de espíritos, que isso, irmãos, talvez está muito escasso nas igrejas dos dias que nós vivemos hoje. Eu lembro de pouco tempo atrás, irmãos, teve uma vigília mais ou menos uns 5 anos atrás na nossa igreja, mais ou menos uns 5 anos atrás, 4 para 5 anos atrás, foi uma vigília na igreja, e tinha um jovem que estava movimentando a vigília, e de repente muitas pessoas falando línguas estranhas, muitas pessoas profetizando, e uma moça que estava falando línguas estranhas, sapateando, eu cheguei e falei, naquele exato momento, fui obrigado a agir para poder, irmãos, trazer o conhecimento da verdade para as pessoas que estavam ali. Olha, essa língua que essa pessoa está falando não é de Deus, é o diabo que está falando na boca dela. Como nós colocamos as mãos sobre aquela moça, a moça caiu endemoniada automaticamente. O que é isso, pastor? Deus, irmãos, ele dá para aquele que está à frente, para aqueles que estão trabalhando, para todos, que o dom do Espírito Santo, Deus dá a cada um conforme for o quê? Útil. O dom não é dado, irmãos, para se tornar inútil na sua vida. O dom é dado para se tornar útil na sua vida. Então, irmãos, o dom de discernimentos de espírito é para que você olhe, para que você veja o que está acontecendo. Ou seja, tem muitas pessoas que estão pulando, tem muitas pessoas que estão saltando, tem muitas pessoas que estão pregando, mas não é o Espírito de Deus que está agindo na vida daquela pessoa. Muitas vezes, irmãos, é o Espírito que dá a apostasia dos últimos dias. Sabe que tem muitas pessoas que têm se apostatado da fé e dando ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, e pelo fato, irmãos, de não ter o espírito de discernimento, essas pessoas acabam sendo o quê? Enganadas, manipuladas por esta pessoa. Eu vou falar um fato interessante. O João Paulo ainda era muito novo ainda, mas de uns 12 para 13 anos atrás, nós fomos convidados por um presbítero do nosso ministério, o João está conosco, para fazer uma visita no trabalho que estava acontecendo. E como nós chegamos, irmão, desse trabalho que estava acontecendo, não que o pastor é contra isso, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se Deus vai derramar o Espírito Santo sobre mim, eu vou sair correndo, eu vou levantar os braços, eu vou pular, eu vou virar cambalhota. Se for o Espírito Santo, irmãos, eu faço loucura, eu faço loucura. Eu não me contenho ao derramamento do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que começam a querer usar para mostrar para os outros que está cheio do Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês, irmão. Quando acontece a unção, que a pessoa coloca as mãos e as pessoas caem. Tem pessoas que vêm na frente, irmãos, que você vai colocar a mão. Quando a primeira coisa que ele faz é olhar para trás se tem alguém segurando ele. Ou seja, ele quer ver se tem alguém segurando ele para ele demonstrar que está cheio de Deus para se tornar a cair no chão. Então isso não precisa nem de discernimento do Espírito. Isso é uma coisa verbalizada, é uma coisa visível que você está vendo, que a pessoa quer se demonstrar que está cheia de Deus e não está cheia de Deus. Né? Antes dela cair para trás, ela olha se tem alguém que está segurando essa pessoa. Mas, voltando ao fato, quando nós estivemos nesse determinado lugar, pessoas vão sair correndo para lá e pulando com o pessoal. Daqui a pouco meu filho estava encostado. Aí outra pessoa, você viu o que eu acabei? Você viu o que eu acabei de fazer? O áudio ligou aqui. Você viu o que eu acabei de fazer?
eu saí correndo no meio do povo, pulando com o pé só no meio do povo, né? E depois que eles faziam aquele barulho todo, um ficava conversando com o outro. João Paulo era novo, pai, o que é isso aí? Isso é poder? Eu falei para o João Paulo, é poder misturado com meninice. Amém? Para não descrer, irmãos, que Deus faz coisas extraordinárias. Porque eu já disse, se eu tiver que pular, se eu tiver que correr, se eu tiver que virar a cambalhota, isso eu vou fazer. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que faz tanta coisa e viu o que eu fiz? Viu que eu... Bom, quando Deus toma você, irmão, eu quero que você entenda da seguinte forma. Primeiramente, o Espírito de Deus, ele é ordeiro. Amém? O Espírito de Deus, ele é ordeiro, irmãos. O Espírito de Deus jamais vai fazer, irmãos, coisas, amém, que venha provocar, irmãos, assim, um escalabro grande que as pessoas venham duvidar. Pessoas que cheias do Espírito Santo. Uma vez eu lembro de um fato que tinha acontecido lá em Valadares. Em Valadares, irmãos, quando eu feito lá o trabalho na igreja quadrangular lá, o pastor lá, que esqueci o nome dele, disse assim, irmãos, olha, por favor, os crentes da Assembleia estão proibidos de vir aqui na minha igreja, porque eu estou cansado de comprar bancos e comprar cadeiras, porque diz que estão cheios do Espírito Santo e pega as cadeiras, bate as cadeiras no chão, bate os bancos no chão, quebra. Então, olha só, irmão, né? A gente tem que estar ciente de tal maneira, amém, quando é Deus que está agindo ou quando é o quê? Meninice que está acontecendo também no meio do povo. Não quer dizer, irmãos, que Deus não faça isto. Que Deus, irmãos, não derrama o seu poder e a gente não pula e a gente não desmaia. E eu estou cansado de fazer isso. Minha preocupação, irmão, é que muitas coisas assim têm virado ventos e doutrinas, hábitos e costumes que é Deus que não está soprando nesse vento. Então é necessário, irmãos, que haja o quê? O espírito de discernimento dentro da igreja. Por isso que Paulo diz, olha, para que seja o quê? Útil. Então, irmãos, eu tenho que observar, eu tenho que ver a utilidade dos dons de Deus sobre a minha vida. Então, esses é a primeira categoria de dom que eu já falei. Você sabe, dom de sabedoria, dom da palavra da ciência e dom de discernimento do Espírito. Você sabe falar. A segunda categoria de dons que está escrita ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, irmãos, trata a respeito dos dons de falar. E capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo é bem categórico em afirmar, olha, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente qual dom? O de profetizar. Paulo, irmãos, ele dá ênfase, dizendo, irmãos, que o dom de profetizar, ele é um dos dons mais importantes, amém, nessa categoria de dons, dos dons de falar. Porque ele diz assim, olha, no capítulo 14, versículo de número 39, não proibais falar línguas estranhas, ou seja, todos nós devemos falar línguas estranhas, mas devemos buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Por que o dom de profetizar é importante? Queria mandar a paz para a nossa irmã Ruth também, para o nosso irmão pastor Antônio, que está nos ouvindo, Deus abençoe. Por que, irmãos, o dom de profetizar é importante? Porque, irmãos, aquele que profetiza, ele não fala a si mesmo, mas aquele que profetiza, irmãos, fala aos homens, fala à igreja. E você sabe muito bem que lá no livro de Provérbios diz bem claro, que faltando profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Ontem nós estávamos visitando a nossa irmã Noemi, devido ao falecimento da sua filha que faleceu. Nós estivemos ali reunidos ali e nós, irmãos, começamos a comentar alguns acontecimentos, irmãos, que aconteciam na Assembleia de Deus há 35, a 40 anos atrás. Quando, irmãos, Deus levantava um profeta para profetizar, todos dentro da igreja, irmãos, tremiam. Todos dentro da igreja ficavam calados. Todos dentro da igreja, irmãos, ficavam atentos. E quando Deus falava, irmão, Deus terminava de usar um vaso, de usar um servo, irmãos. Depois ele terminava de falar, o poder de Deus caía sobre a igreja. E o detalhe, irmãos, todas as profecias, ela tem, irmãos, um caráter importante na vida da igreja, porque a profecia ela serve para edificar, exortar e consolar. Amém? Uma profecia, irmãos, ela nunca vem, irmãos,
sem essas três características: edificar, exortar e consolar. Faltando profecias na igreja, você vê, irmãos, que há as heresias. O povo começa o quê? A se corromper. Porque hoje, irmãos, o gênero humano tem se corrompido. Porque dentro da igreja hoje, irmão, falta profecias. Deus não tem levantado mais vasos, não tem levantado mais homens e mulheres, irmãos, cheios do Espírito. Não para dizer que está profetizando, para dizer que está falando, mas, irmãos, para que realmente seja a voz de Deus no meio da igreja. Para que ele seja verdadeiramente, como nós falamos no culto de domingo, o interlocutor de Deus no meio do povo. E quando Deus fala, irmãos, uma coisa interessante, provoca-se temor no meio da igreja. O povo fica com temor, o povo fica, irmãos, assombrado, o povo fica apavorado, porque a palavra de Deus, a profecia, como eu já disse, ela vem para edificar a igreja. A profecia, ela vem para exortar a igreja, e a profecia, ela vem para consolar a igreja. Se não houver, irmãos, essa cadeia tríplice da profecia, esta profecia, ela provavelmente não é de Deus. Por isso, que é importante o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14. Todos podem profetizar, mas após profetizar, irmãos, o profeta, ele não pode ficar bicudo. Ele não pode ficar, irmãos, de nariz em pé, porque a Bíblia diz que após ele profetizar, a profecia deve ser o quê? Julgada. Julgada como? Nesse triplé que nós acabamos de falar agora. Esta profecia, ela trouxe edificação. Essa profecia, ela trouxe exortação. Essa profecia, ela trouxe consolação. Essa profecia, irmãos, ela está sobre esse triplé de edificar, exortar e consolar. Ontem, na casa da nossa irmã Noemi, com as irmãs que nós estávamos ali, eu fiz questão de frisar um fato muito interessante que ocorreu na minha vida há uns 35 anos atrás, mais ou menos. Eu dirigi uma determinada congregação e eu fui visitar, irmãos, uma igreja que ela tinha o hábito, o costume de orar das 10 às 23 horas. Então, como eu gostava muito de orar, era perto da minha casa, eu fui orar com esses irmãos. E essa igreja, irmãos, ela tinha um caseiro atrás. E o caseiro atrás, ele era o dirigente dessa congregação que eu fui visitar. E como eu estava visitando essa igreja, irmãos, por costume, a esposa desse dirigente, desse presbítero que dirigia a igreja, ela gostava de visitar a igreja que eu dirigia, que eu presidia naquele exato momento. E a vontade desta irmã, irmãos, era ir lá congregar comigo. Ela queria congregar comigo. E quando eu entrei na igreja, irmãos, ali naquela oração, aquele poder, Deus derramando a unção, Deus derramando a virtude, Deus levantou uma irmã e a irmã começou a profetizar. E o irmão, que era o presbítero que dirigia a igreja, estava em cima do púlpito. A irmã se direcionou ao presbítero sabendo, era muito amiga da irmã, sabendo o coração da irmã e sabendo que o presbítero não ia aceitar isso, disse: eis que eu te digo, meu servo. Assim diz o Senhor, a obra que eu tenho contigo é neste lugar, mas porém com a tua, a obra que eu tenho é lá naquele lugar, onde eu já coloquei no coração dela. Irmãos, quando eu vi aquela profecia, quando eu vi, irmãos, aquele estradalhaço, naquela hora, irmãos, eu não sei se de forma prudente ou se de forma imprudente, mas eu tinha que acabar com aquilo, porque estava envergonhando, ou seja, o presbítero da igreja, no meio de todo mundo, aquela profecia para tirar a esposa do presbítero para congregar em outra igreja. Eu falei: irmão, parou! Todo mundo olhou para mim e falou: parou! Deus não está nesse negócio. Como assim que Deus não está nesse negócio? Jamais, irmãos. Deus vai levantar uma profecia que ela não edifique, uma profecia que ela não consola e uma profecia que ela não exorta. Primeiramente, irmãos, a profecia ela tem que edificar, e ela edifica com base na palavra de Deus. Deus jamais vai, irmãos, usar um profeta e profetizar alguma coisa que vai contra a sua palavra. Exemplo, a profecia daquela irmã queria o quê? Separar o casal. Queria que o irmão continuasse pastoreando aquela igreja e a esposa dele saísse do fundo da igreja, que ela era caseira no fundo da igreja, e fosse congregar em outra igreja. Orem por si próprios e julguem vocês mesmos. Essa profecia é de Deus ou não? Então, todo aquele que profetiza,
todo aquele, irmãos, que quer trazer a palavra de Deus, quer profetizar, ele não pode ficar narigudo, ele não pode ficar bicudo, porque a palavra de Deus dá autoridade para aqueles que estão ouvindo julgar se a profecia é de Deus ou não. Então vemos aí, irmãos, o primeiro da categoria a falar, dom do Espírito Santo, que é o dom de profetizar. Paz, irmã Rose Dias, Deus abençoe, minha irmã. Então, o primeiro dom da categoria, irmãos, falar, é profetizar, porque Paulo mesmo ele faz ênfase a esse dom no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, onde aconselha a todos buscarem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Depois, irmãos, ele faz a segunda menção, que é o dom de falar em línguas estranhas. Por que é importante falar línguas estranhas? No livro de Atos, no livro de 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 14, no versículo de número 10, Paulo, irmãos, ele começa a explicar, amém, de uma maneira sistemática, a importância de nós falarmos línguas estranhas. Ele diz assim, olha, aquele que fala línguas estranhas não fala a homem, mas fala a língua dos anjos, fala a Deus. Então, aquele que fala línguas estranhas não fala a homem, ou seja, quem profetiza fala aos homens, mas quem fala línguas estranhas fala a Deus, ou seja, esta pessoa, irmãos, está, neste exato momento, falando diretamente com Deus, usando uma glossária, uma língua inteligível no meio dos homens, mas está falando a Deus. E no versículo de número 14, versículo 10, diz assim, ó, e esta pessoa que faz dessa maneira, ora bem, e ela está o quê? Edificando a si mesmo. Ou seja, quando ela está falando línguas estranhas, quando ela está orando em línguas estranhas, ela não está falando a homem nenhum, mas ela está falando a Deus através, irmãos, de línguas desconhecidas, porém inteligíveis ao nosso Deus. E uma das coisas importantes, Paulo, irmãos, ele faz um aviso muito importante para aqueles que falam línguas estranhas. Muitas vezes você pode falar línguas estranhas e está pensando na morte da carochinha, está pensando na panela de pressão que você deixou no fogão. Paulo diz da seguinte forma, olha, quando orares em línguas estranhas, orai também em quem? Em espírito, ou seja, muitas vezes Deus possa estar usando a minha glossária, Deus possa estar usando a minha língua, pode estar usando o meu vernáculo, irmãos, para falar com Ele em mistério, mas a minha mente está o quê? Infrutífera. Então, irmãos, eu não posso falar línguas estranhas, irmãos, e deixar a minha mente infrutífera. Eu tenho que orar em línguas estranhas, mas também eu tenho que orar em espírito. Eu não posso estar falando línguas estranhas da boca para fora, irmão, e estar pensando no amanhã, no que vai ser ou o que deixa de ser. Então, eu tenho que orar em línguas estranhas e também exercitar a minha mente a Deus naquele momento que eu estou falando ali palavras inelegíveis a homens, porém de conhecimento ao nosso Deus. Vemos então, irmãos, a segunda parte dos dons de falar. Dons de profecia, dom de variedade de línguas. E nessa categoria, irmãos, aparece o único dom dessa categoria de dons que ele depende de outro dom. Pastor, qual é o dom que depende de outro dom? Se alguém te pergunta isso, você vai estar apto para responder a partir de hoje. Ou seja, se não existir línguas estranhas, irmãos, nunca vai existir dom de quê? De interpretação de línguas. Para que exista o dom de interpretação de línguas, é necessário que haja línguas estranhas. E uma das coisas, irmãos, que Paulo ele faz questão de trazer, irmãos, para o povo de Corinto, ele disse, olha, quem ora ou quem fala em línguas estranhas, ore também para o quê? Também possa interpretá-la. Então, irmãos, é necessário nós não ficarmos somente falar línguas estranhas, é necessário nós buscarmos o quê? A interpretação das línguas estranhas. Então, se você fala línguas estranhas, se você ora em línguas estranhas, irmãos, ore para que também possa interpretar. Ou então, que Deus use alguém para que possa interpretar. Porque Paulo ele usa a seguinte expressão,
Se alguém entrar na igreja naquele exato momento que várias pessoas estiverem falando línguas estranhas, qual é a utilidade, irmãos, para o incrédulo? Para aquele que entrou na igreja, que não conhece os mistérios de Deus e vê alguém falando línguas estranhas. Então não vai trazer o quê? Nenhuma utilidade para a pessoa que não é evangélica, para o incrédulo. Mas por isso que é importante que aquele que fala em mistérios com Deus, ore também para que possa interpretar. Então, recapitulando, dons do Espírito Santo, vamos começar lá dos dons de Cristo. Dons de Cristo, 5 dons de Cristo, que se trata de dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 7, diz: subindo ao alto, levou o cativo e cativeiro e deu dons aos homens. Primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses são os 5 dons de Cristo que se referem aos dons ministeriais. Depois, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, traz, irmãos, a sequência de dons espirituais que o Espírito de Deus dá a cada um conforme for útil. Útil o quê? A igreja do Senhor, a unidade do corpo de Cristo. E falamos, a primeira categoria que nós dividimos em dons de saber, e o primeiro dom de saber, nós falamos da palavra da sabedoria, depois falamos da palavra da ciência e o dom de discernimentos de espíritos. Depois nós entramos sobre dons de falar, saber falar. Dons de falar, nós falamos que Paulo, ele falou para o povo de Coríntios que devemos buscar os dons espirituais e com zelo, e principalmente o dom de profetizar. Depois falamos sobre o dom de variedade de línguas, a importância de nós falarmos em línguas, e o próprio Paulo não proibiu ninguém de falar línguas, e ele fez questão de deixar relatado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 39. Não proibais falar línguas estranhas. Às vezes, quando nós vamos em algum lugar que as pessoas querem proibir. Não se pode proibir, irmãos, a pessoa de falar línguas estranhas. Agora, se for atrapalhar o culto, Paulo disse assim, fale consigo mesmo. Não atrapalhe o desenrolar, o andar do culto. Deixa Deus, irmãos, trabalhar no seu coração, deixa Deus agir na sua vida, continue falando, trabalhando em nome do Senhor Jesus. E, por último, nós falamos do único dom, do de falar e dos demais dons, que depende de um outro dom, que é o que, pastor? O dom de interpretação de línguas estranhas. Se não tiver dom de variedade de línguas, não tem por que existir o dom de interpretação de línguas. E agora nós vamos, irmãos, para a última categoria de dons que está descrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, melhor dizendo, o versículo 1 a seguir, que trata dos dons de poder. Pastor, quais são os dons de poder que está elencado ali em 1 Coríntios, capítulo 12? Lá trata, irmãos, o primeiro dom de poder, o dom da fé. Amém? Como nós falamos em fé, irmãos, existe 3 tipos de fé. A fé natural que todo ser humano tem, pode ver que até o diabo tem, que o diabo crê que existe Deus, e ao ponto de Tiago dizer assim, que ele chega a se estremecer. O diabo crê que existe Deus ao ponto de se estremecer. E isso é uma fé natural. Todos têm essa fé. Ou então a fé salvita, que é a fé salvadora. E ela vem pelo quê? Por ouvir a palavra de Deus. Como que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo número 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Você crê com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e tu serás salvo. Como está escrito lá em 1 João, que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, é impossível ter essa fé salvadora se eu não abrir os meus ouvidos para a palavra de Deus. É necessário ouvir a palavra de Deus para que a fé salvadora se desenvolva dentro de mim. Mas que é totalmente diferente esse dom que nós vamos falar agora. Porque fé salvadora, fé salvífica ou fé natural não tem nada a ver com fé de 1 Coríntios capítulo 12, dom do Espírito Santo. Que aqui, irmãos, é uma fé extraordinária. É uma fé, irmãos, para exercer coisas monumentais. Ou seja, o próprio Jesus disse com respeito a esta fé, Jesus ele usa a expressão assim,
quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que ele faz com essa fé? Ele tem poder de transportar um monte para um outro lugar. Ou seja, o Senhor está dizendo, irmãos, que a pessoa que tem fé, ela consegue, irmãos, transportar obstáculos sobre a sua vida. Às vezes, seja obstáculo financeiro, seja portas que estejam fechadas, seja, irmãos, algo grande que ela espera, um mover muito grande que ela espera, ela alcança através do quê? Da fé. Então, quando ela tem essa fé, irmãos, ela sabe que vai acontecer, que vai ser. Eu uso a seguinte expressão para esta fé. Olha, ou você acredita e pega, ou você duvida e larga. Então, irmãos, esse é o dom de fé. O dom de fé, irmãos, ele consegue mover obstáculos, mover barreira, consegue construir, consegue edificar, consegue fazer coisas que as pessoas duvidam. As pessoas falam, como que ele pode fazer isso? Como que aconteceu isso? De que maneira foi dessa maneira? Ou seja, irmão, ele exercitou o seu dom de fé, que não tem nada a ver com fé natural, que não tem nada a ver com fé salvadora, mas tem a ver, irmãos, com a fé para poder, irmãos, fazer, criar, estabelecer metas e projetos em sua vida através da fé. Pai do Senhor, irmã Isabel, Deus abençoe também, irmã Isabel. E outro dom, irmãos, que está elencado nessa oh, Jesus querido, elencado nessa fase de poder, é o dom, irmãos, de cura. Em vez de eu falar, irmão, que não diz dom de cura, diz dom de curas. Ou seja, porque são várias maneiras e várias formas que Deus vai usar você para curar. Uma das pessoas, irmãos, que eu tenho certeza que tem um dom de cura, sabe quem é, irmãos? Presbíteros da igreja. Pastor, o que é isso? Irmãos, eu tenho certeza que quando é levantado alguém ao presbitério, ele recebe automaticamente, irmãos, o dom de cura. O que o senhor está falando? Sim. Se nós fizermos, irmãos, uma leitura assim, sem muito exercício do tempo, do texto, melhor dizendo, de Tiago, capítulo 5, diz assim, olha, se tiver alguém na igreja, chame os presbíteros, e ele ungirá e fará uma oração. E a oração pode muito nos seus efeitos, vai curar o que? O doente, ou seja, chama o presbítero, ele vai orar e a pessoa vai ser o quê? Curada. Então, irmãos, eu creio desta maneira, que quando você é separado para o presbitério da igreja, automaticamente, irmãos, o Espírito já colocou essa funcionalidade sobre a sua vida. Você já recebe o dom, irmãos, da cura. Porque vai chamar os presbíteros da igreja, ele vai orar sobre o doente e o doente vai ser curado. Então, subentende, irmãos, que todos os presbíteros estão o quê? Habilitados com o dom de cura. Alguém pode discordar disso. Eu não sou o senhor da verdade, mas eu creio, porque senão, em Tiago capítulo 5, não trazia esta expressão. Se tem alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. E ele vai ungir, e vai orar, e o enfermo será o quê? Curado. Hoje, geralmente, irmãos, quando tem alguém enfermo na igreja, a primeira coisa que as pessoas fazem é procurar quem? Os médicos. Amém? E não procuram o presbitério da igreja para orar, para que o presbítero unge, para que ore sobre essa pessoa e para que ele exerça sobre essa pessoa, irmãos, o dom que foi dado a ele quando foi imposto sobre a imposição da igreja o presbitério sobre a vida dele. Mas isso não quer dizer, irmãos, que pertence a uma classe exclusiva a presbítero. O dom de cura, irmãos, é dado para todos quanto buscar. Se você buscar, irmãos, o dom de cura, Deus vai derramar sobre a sua vida. Deus vai colocar sobre a sua vida. E veja lá, como já disse, a expressão não é cura, é curas. Ou seja, não importa a moléstia, não importa a enfermidade, não importa a doença. A prova disso, que lá em Marcos, melhor dizendo, no capítulo 16, versículos 15, diz assim, e imporão as mãos sobre os enfermos e o que os curarão. Ou seja, o dom de cura, irmão, se você buscar o dom de cura, isto vai acontecer sobre a sua vida, amém?
Pai do Senhor, irmã Adriana, fica com Deus aí. Então, irmãos, o dom de cura é importante sobre toda a vida daqueles que buscam. Se você quer ser uma pessoa usada para impor as mãos sobre as pessoas, e esses sinais seguirão os que crêem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, irmãos, o Espírito Santo quer derramar esse dom também sobre a sua vida. Ele quer que você seja apto a impor as mãos sobre as pessoas e orar. Isso não é competência só do presbitério, só do pastor da igreja. Todos aqueles que creem vai impor as mãos sobre os enfermos, vai orar sobre eles e vai repreender as enfermidades em nome do Senhor Jesus. Por último, irmãos, dessa categoria de dons de poder, nós vamos falar, irmãos, o dom de operação de maravilhas ou operação de milagres. Ou seja, maravilhas, irmãos, e milagres já deixa bem claro o que vem ser este dom espiritual. Ou seja, é algo, irmãos, extraordinário. Realmente, irmãos, é uma maravilha. Realmente, irmãos, é algo que foge ao controle de qualquer, irmãos, ciência, qualquer pessoa que queira confirmar por meio da medicina ou por meio da própria ciência que eu falei, aquilo que aconteceu na vida de uma pessoa, ou então até no estado físico, num país, numa nação ou num lugar, isso não importa, isso é uma operação de maravilha. Vou dar um exemplo para vocês. Eu participei de uma cruzada com o missionário Manuel de Mello. E participando dessa cruzada, irmãos, com o missionário Manuel de Mello, o tempo, irmão, fechou para a chuva. Isso aí, praticamente 40 anos atrás, o tempo fechou para a chuva. E as pessoas, irmãos, começaram a abrir tinha muita gente, as pessoas começaram a abrir os guarda-chuva para não se molhar. Manuel de Mello levantou a mão e disse assim, todo mundo pode fechar o guarda-chuva. Enquanto nós estivermos aqui, não vai chover. Irmãos, choveu em volta de todo aquele povo que ali estava. Mas de onde o povo estava, não caiu uma gota d'água. O que é isso, pastor? Operação de maravilha. Aquilo, irmãos, que a ciência não consegue responder. Aquilo, irmãos, que não tem como dizer, amém, o fato acontecido, como que foi ou como que deixou de acontecer. Porque, irmãos, não tem como provar. Eu tenho o costume de dizer, para quando eu estou falando um pouco sobre filosofia, que existe, irmãos, alguns tipos de conhecimento. Amém? E eu falo sobre o conhecimento coloquial, que é o conhecimento do mundo, o conhecimento de pais que passa para filhos. Ou seja, a ciência não consegue comprovar, ninguém consegue comprovar, mas foi uma herança que você recebeu do teu pai, que você recebeu da sua mãe, que você recebeu dos seus antepassados, e isso vai passando de um para outro. Exemplo, banho de sabugueira, banho de erva de bicho, para poder matar a lepra, para poder matar aquelas bicheiras que dão nas pernas através de mordida de mosquito. Então, isso não é a ciência que prova, são conhecimentos que são passados de pai para filhos, são conhecimentos coloquiais que são passados. Só que, irmãos, a ciência ela não aceita esse tipo de conhecimento. Para provar isso, irmãos, a ciência vai lá, vai pegar a erva de Santa Maria, que é chamada mastruz por muitos, vai ver os seus potenciais de medicinas que ela tem, como que ela é usada com leite para poder matar vermes, ou para curar machucados, quebradura. Então a ciência quer provar isso. O conhecimento coloquial, passado de pai para filhos, ninguém precisa provar nada. Mas já, irmãos, o conhecimento da ciência, ela, se não provar que 2 mais 2 é igual a 4, não tem valor nenhum. E, por último, melhor dizendo, tem mais 2 ainda, que é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, irmãos, talvez seja um dos piores e mais perigosos que tem. Porque, por meio de sofisma, ele quer convencer você de algo que não é real. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Se eu citar a seguinte expressão assim, olha, todos aqueles que estão no estado de São Paulo são paulistas. Está correto isso? Não. Eu posso induzir uma pessoa a pensar que todos que moram em São Paulo são paulistas. Mas não, porque nem todos que moram em São Paulo são paulistas. Porque para ser paulistas, tem que ser o quê? Nascidos no estado de São Paulo.
existem no estado de São Paulo muitos imigrantes, muitos estrangeiros, muitos de várias localidades desse Brasil continental que nós vivemos, que não nasceu no estado de São Paulo, mas através de uma premissa, eu quero dizer, logo, se eu moro no estado de São Paulo e sou paulista, eu quero induzir que todos que moram no estado de São Paulo são paulistas. E isso, irmãos, é uma sofisma para poder eu dizer que o meu conhecimento é verdadeiro. E isso não é verdade. Agora, irmãos, já o conhecimento teológico, irmãos, ele é totalmente diferente. Porque o conhecimento teológico, irmãos, eu não preciso explicá-lo. Porque ele é o quê? Sobrenatural. Por isso que eu fiz toda esta pequena explicação para poder falar sobre o dom de operação de milagres e o dom de operação de maravilha. Irmãos, não tem como explicar o dom de operação de milagres. O dom de maravilhas não tem como explicar, porque ele é o quê? Um dom teológico, ele é um dom sobrenatural, ou seja, teológico, de Deus, vem de Deus, do estudo de Deus, da presença de Deus, da essência de Deus. Não adianta, irmãos, eu tentar explicar como que foi que aconteceu esse fenômeno que choveu em volta de todo mundo e não choveu aqui. Como que um cego de nascença, ele voltou a enxergar. Como um paralítico de 38 anos voltou a andar. Como, irmãos, um surdo, de nascença, ele passou a ouvir. Como, irmãos, um mudo de nascença, ele começou a falar. Não tem como explicar, irmãos, o conhecimento teológico. Não tem como explicar, irmãos, a operação de milagres. Não tem como explicar, irmãos, a operação sobrenatural de Deus. Então, irmãos, esse é o dom de operação de maravilhas. É o dom de operação de milagres. Não adianta a ciência tentar explicar. Não adianta o conhecimento de pai para mães tentar explicar. Não adianta a sofisma tentar induzir a você a duvidar ou a crer. Porque, irmãos, o conhecimento teológico, o dom de maravilhas, o dom de cura, ele é algo sobrenatural. Sobrenatural. Quando você menos espera, fase manívia. Quando você menos espera, o dom, ele opera, irmãos, sobrenaturalmente. Abrindo portas, criando, fazendo, operando, abrindo, fechando. Não importa, irmão, a maneira que o dom vai agir. O importante é que o dom, ele é sobrenatural. Para nós concluirmos, irmãos, o estudo dos dons do Espírito Santo, esse resumo que nós vamos trazer para vocês agora. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7, fala que e ele subiu ao alto, levando o cativo o cativeiro, dando dons aos homens. Dons de Cristo. Pode ver lá que no livro de Efésios, capítulo 4, fala sobre dons de Cristo. E dons de Cristo são os dons ministeriais, onde no capítulo 11 começa elencando da seguinte forma. Primeiramente, apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores e depois doutores. Já em 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo de número 12, fala sobre os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo, irmãos, é dado conforme é dados a cada um conforme vai ser o quê? Útil. Porém, Paulo lhe faz um chamado à igreja para que a igreja busque com zelos os dons espirituais. O de profecia, o de falar em línguas estranhas e não esquecer de maneira nenhuma os dons espirituais. Você sabe falar poder? Dons de saber, palavra da ciência, palavra do conhecimento e dom de discernimento de espírito. Dons de falar, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E dons, irmãos, de poder, dons de fé, dons de curas e dons de operação de maravilhas ou dons de milagres. Amém? Nós vamos ouvir, irmãos, um louvor e depois nós vamos estar fazendo a oração. Queria